Falaremos hoje sobre microbiologia do leite e derivados. Inicialmente, precisamos lembrar que a microbiota que possa estar presente no leite, ela pode vir naturalmente, ou seja, com uma contaminação que ocorreu no próprio animal, ou uma contaminação que ocorreu durante a ordenha ou nas etapas pós-ordenha, na hora do processamento. O leite é um alimento rico em nutrientes, então ele é muito atrativo para que facilmente bactérias, fungos, leveduras consigam crescer, sendo, portanto, necessário o uso de técnicas de conservação para que os micro-organismos da microbiota indesejável sejam eliminados, ou em outros quesitos, você faz adaptações nos parâmetros das técnicas de conservação para possibilitar e facilitar o crescimento da microbiota que seja desejável, como, por exemplo, o uso de bactérias e fungos para produzir derivados de leite, como queijos e iogurtes. A contaminação que pode vir a ocorrer nos leites e em produtos derivados, eles causam vários problemas tecnológicos, como alteração de cor, de textura, sabor, certo? Além de que uma contaminação não só do leite, mas dos seus derivados, é uma questão de saúde pública, uma vez que na mesa do brasileiro, produtos de leite, de derivados de leite, estão presentes em várias das refeições diárias. Lembrar, o leite é um ótimo meio de crescimento de bactérias, assim como de fungos e leveduras. A composição do leite, ela é bem variada, bem completa. Então, ela se torna uma grande fonte um meio muito favorável ao crescimento de micro-organismos. Além disso, o pH do leite ele é muito favorável por estar próximo ao pH neutro, então ele é muito favorável ao crescimento tanto de bactérias como fungos e leveduras. Não apresenta barreiras físicas naturais como as frutas que apresentam a casca, ou a película ou uma crosta. Então, isso também facilita a contaminação. E além disso, o leite naturalmente apresenta uma temperatura mais elevada, similar à temperatura do corpo do animal, de onde é proveniente esse leite. E sendo necessário, portanto, um rápido resfriamento desse leite após a ordenha para evitar contaminações, pois muitos dos contaminantes são mesófilos. E por serem mesófilos, eles crescem bem nessa temperatura. E outro ponto que é característico do leite, ele é um alimento extremamente perecível. O leite cru, ele é um ótimo meio de cultura de crescimento de micro-organismos, por vários pontos que nós já falamos, assim como a característica de apresentar uma alta atividade de água. Existem também algumas substâncias e sistemas que acabam protegendo o leite de alguns tipos de contaminações e possíveis deteriorações, como a lactoferrina, lisozima e imunoglobulinas. Existem 3 classes de micro-organismos presentes no leite, os que são benéficos, os prejudiciais e os patógenos. Benéficos, nós temos aqueles que são utilizados, por exemplo, nas fermentações, vou dizer, leite fermentado, iogurte, queijo, entre outros. Já os que são prejudiciais são aqueles que vão causar deterioração, seja modificando a cor, sabor, decompondo substâncias como as proteínas, fazendo a coagulação do leite, entre outros. E os patógenos são aqueles que vão trazer algum malefício à saúde pública, certo? Então, você tem que tratar a microbiologia do leite pensando nessas 3 situações. A carga microbiana, né, do leite cru, ele vai dizer muito sobre a qualidade do leite, pois se você já retirar do animal logo após a ordenha, se ele estiver altamente contaminado, isso significa que tem algum problema, né, de saúde do animal ou durante o processo de ordenha. Seja ele problemas com o manipulador que está contaminado, com o ambiente, com os utensílios usados na ordenha. O leite, quando sai direto do útero, ele tem uma flora variável, né, de 500 a 1.000 micro-organismos por ml, mas pode chegar até 10.000, certo? Como, por exemplo, micrococos e bacilos. As principais fontes de contaminação do leite são
o próprio animal, né, a parte interna do corpo do animal, externamente, se for urina, fezes, pelos, o ambiente, né, o local onde ele está no estábulo, a ração que é utilizada, poeira, né, no ar, os tratadores, ou seja, os manipuladores, os utensílios, são as principais fontes de contaminação do leite. Como microbiota contaminante, coloquei aqui algumas situações. No caso da superfície lá do útero e dos canais das tetas, geralmente a contaminação ocorre por micrococos, bactérias dos gêneros micrococos e estafilococos. No caso, se for contaminação proveniente do solo, em geral é por bacilo, clostridium e também pode ser por algumas espécies de micrococos. Já se for a partir da silagem, são bactérias do tipo láticas. Se for de esterco, coliformes, de equipamentos, pseudomonas, alcalígenes, flavobactérias, streptococcus e coliformes. Do ar, fungos, no processo de ordenha manual, estafilococcus, streptococcus, salmonella, e a água pode ser contaminação por coliformes. Aqui algumas imagens, né? Nós temos micrococcus, estafilococcus, bacillus cereus e clostridium perfringens. Nós já vimos tudo isso na nossa disciplina individualmente, esses gêneros e espécies aqui mais importantes. Tipos de deterioração que podem ocorrer no leite e em derivados. Sabores e odores estranhos, e esse sabor e odor pode ser ou ácido, através da fermentação, né? De forma positiva, pode também, no caso de alguns derivados, esse daqui, uma acidificação no sabor e no odor, pode ser benéfico, como, por exemplo, no caso da produção de iogurte, certo? Ou não adoçado, você percebe bem essa acidez. Mas pode ser que no leite líquido, leite fluido, essa acidificação, ela, se ocorrer, será, no caso, uma deterioração. Pode ocorrer também um sabor amargo, que seria pela quebra de proteínas, e um sabor de ranço por oxidação dos lipídios, que o leite integral, ele é muito rico em lipídios. Alguns micro-organismos que podem realizar essas modificações deteriorativas: Streptococcus lattes, bacilos, micrococos, lactobacillus, clostridium e alguns enterococos. Alterações na cor também podem ocorrer, como coloração azul e marrom proveniente de pseudomonas, amarelo de flavobactério, vermelho de serrátia. A rancidez pode ocorrer a partir de pseudomonas, alcalígenes, bacilos, proteus e clostridium. E também pode ocorrer uma variação na viscosidade e, consequente, até precipitação do leite, certo? Alguns gêneros, alcalígenes, micrococos, enterobacter, lactobacillus e klebsiella. Há também a possibilidade de formação de gás, que não seja o foco, né, da produção daquele alimento. Se ele apareceu o gás, por exemplo, numa caixinha de leite UHT, né, a caixinha está estufada, significa que tem gás que foi produzido, então significa que aquele leite ou não foi bem esterilizado, ou ele teve uma contaminação após a esterilização, né? Teve algum furo na embalagem que possibilitou a entrada de algum micro-organismo que produz gás quando se desenvolve. Sabores e odores estranhos, só para especificar, né? Tanto o odor como os sabores do leite são delicados e facilmente alteráveis, então rapidamente você verifica essa alteração. O sabor e odores ácidos podem vir de fermentação por bactérias, por exemplo. E o sabor amargo, como nós já vimos, a partir da quebra da proteólise de peptídeos ou de proteínas. O aroma de caramelo queimado é semelhante ao do leite cozido, ele é proveniente de algumas cepas de Lactobacillus lattes. Já o odor de estábulo é causado pelo desenvolvimento de Enterobacter e o de peixe de Aeromonas hydrophila, e alteração de cor, no caso a cor do leite, ou do creme proveniente, ou seja, da parte gordurosa proveniente do leite, está relacionado às suas características físicas e composição, e qualquer alteração proveniente de contaminação microbiana. A rancidez, ela ocorre a partir da quebra, né, ou da oxidação de gorduras, a partir, por exemplo, de bactérias do gênero Pseudomonas, alcalígenes, bacilos, proteus, clostridium e também de algumas leveduras e bolores. A viscosidade vai significar basicamente que é um tipo de
alteração que é bem comum no leite que está contaminado, e ela passa a ter um aspecto mais grosso, né, mais mucilaginoso, e se tornando a sua produção mais intensa em baixas temperaturas. A produção de gás pode ser por vários tipos de bactérias produtoras de gás, como Clostridium e alguns gêneros espécies do gênero Clostridium e algumas de bacilos, que eles acabam liberando esse gás quando estão se reproduzindo e fica uma espumazinha no leite. No caso de bactérias mesófilas, se ocorrer, que são aquelas que crescem a temperatura ambiente, né? Se ocorrer uma situação de ordenha recente, tá? Como o leite ainda está quente, ocorre o favorecimento dessa categoria de bactérias, tá? E rapidamente o leite vai se deteriorar se não for resfriado. E essas bactérias, elas incluem inclusive as que são as bactérias láticas e as do grupo dos coliformes. As lácteas, algumas são deteriorativas e algumas são benéficas no caso de derivados de leite. As bactérias láticas, elas vão pegar basicamente o quê? A lactose e vão transformar em ácido lático, certo? Elas são muito eficientes para produzir um derivado, quando são algumas bactérias específicas, mas algumas outras são deteriorantes e rapidamente deterioram o leite cru. Elas podem habitar no úbere do animal, elas promovem a acidificação do leite e alguns dos exemplos são lactobacilos, lactococcus, streptococcus e enterococcus. As que são da categoria das deteriorantes trazem vários prejuízos ao leite cru e no caso de derivados ele pode deixar uma acidez excessiva, tá? E também o queijo quebradiço. No caso de bactérias psicotróficas, nós temos que a origem principal é no solo, tá? Também nos equipamentos e nas áreas refrigeradas. Os psicotróficos, lembre que são aqueles que conseguem crescer em temperaturas de refrigeração. Então, eles crescem de uma taxa de reprodução bem significativa, eles estão adaptados para essa condição dessa temperatura. Como principal gênero, né, nós temos as Pseudomonas. Eles possuem também uma capacidade de degradar proteínas e a gordura do leite e causam vários prejuízos quando contaminam o leite e seus derivados, sabor amargo, uma separação do soro do iogurte, uma dificuldade de coagular o leite, e também sabores e odores estranhos de ranço, devido à oxidação dos lipídios que estão presentes no leite. A principal forma de controlar é exatamente usar a aplicação de calor, pasteurização ou esterilização. No caso de bactérias termodúricas, elas são bastante resistentes, né? Elas conseguem produzir aquele esporo ou endosporo ou endósporo, certo? Eles têm essa capacidade de formar essas camadas externas ao redor da célula e conseguirem, digamos, hibernar, certo? Até conseguirem estar em um ambiente favorável ao seu desenvolvimento e eles voltam a ser uma célula viva, uma célula vegetativa. Gêneros assim que têm essa capacidade são enterococcus, bacilos e clostridium, por exemplo. Então, eles conseguem resistir em processos de esterilização até de leites do tipo HT, os de caixinha, longa vida. Então, no caso desses tipos de bactérias, você tem que evitar que ela entre em contato com leite, uma vez que o principal método de conservação pode não ser suficiente para eliminar esses tipos de categorias de bactérias. Aqui nós temos um exemplo, né, da origem de uma contaminação e as bactérias por ml de leite, certo? De psicotróficos e de esporos de bacilos, que são termorresistentes. A pasteurização é o processo mais utilizado, tá, para eliminar a microbiota que seja patogênica no leite. Há uma redução da microbiota deteriorante, porém não 100%. Por isso que os leites que são pasteurizados, eles duram menos tempo mesmo sob refrigeração, pois ainda há microbiota lá. Diferentemente do tipo da esterilização, que utiliza temperaturas acima de 100 graus
e possibilitam a eliminação, não 100%, mas 99,99% da microbiota de células vegetativas. Aqui uma comparação, né, no caso de bactérias, algumas bactérias patogênicas que sobrevivem à pasteurização e crescimento a baixas temperaturas. No caso, por exemplo, Staphylococcus aureus não cresce em temperatura abaixo de 6 graus e não sobrevive à pasteurização. Já Bacillus cereus consegue crescer em temperaturas abaixo de 6 graus, que é a temperatura de refrigeração, e também pode sobreviver a alguns tipos de pasteurização. Para a obtenção higiênica do leite, todas as características de boas práticas têm que serem aplicadas desde o trato animal até o processo de processamento, distribuição e venda do leite, pois vai impactar em toda a categoria de produção e consequentemente, na qualidade. Cada fase ela é muito importante e precisa de vários cuidados que precisam ser seguidos, principalmente na etapa de ordenha e a etapa seguinte de resfriamento. Aqui nós temos um layout geral do fluxograma de produção de leite. Nós temos a ordenha, o transporte, aí na fábrica é feito a recepção do leite cru, feito o resfriamento, filtração, classificação, padronização para identificar, para equilibrar e igualar, homogeneizar a quantidade de gordura no leite. Em seguida, ele passa pelo processo de pasteurização ou esterilização, como método principal de conservação. Ele é armazenado ou logo em seguida envasado em embalagem apropriada e levado para expedição ou armazenado até que chegue o momento oportuno da expedição em condições de armazenamento adequadas, temperatura, umidade e também de higiene. Quando o leite é recebido, só especificando aqui algumas imagens, né? Nós temos que ocorre a recepção do leite na plataforma de processamento, vai passar por uma filtragem para retirar algum pelo, alguma coisa que tenha por acaso vindo junto com o leite. Aí ele vai passar por um tanque de resfriamento para chegar abaixo de 7, a maioria a 6 graus, para depois aí serem passados para as etapas seguintes, como a de pasteurização. Aqui algumas referências, envie suas dúvidas, até a próxima aula. Tchau, tchau.